Pronto. Ok, pessoal. Então, a gente vai lidar hoje com um novo conteúdo. Esse conteúdo vai se chamar semântica. O que vocês têm que entender? E é importante a gente começar, eu vou repetir o que eu já disse para fixar bem direitinho. Toda gramática, ela tem 4 partes fundamentais. A primeira parte é a parte da fonologia. É quando eu estudo lá as letras e os sons. Tá? As letras e os sons. Então, quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou emitindo um monte de sons. Esses sons constituem o que nós chamamos de fonema. Fonema. Acontece que, quando eu deixo de falar e escrevo, o que a letra faz? A letra tenta reproduzir a ideia do meu som. Então, a escrita é uma tentativa de reproduzir a fala. Essa parte de letra, som, sílaba, ortografia, acentuação, a gente vê na fonologia. Só que depois, esses sons e essas letras formam palavras. Essas palavras têm origem, essas palavras têm uma história, têm um desenvolvimento, tá? Essas palavras têm um nascedor, uma etimologia, uma origem, tem uma estrutura e tem uma classificação. Eu estava até vendo aqui na reportagem há pouco que a ABL, a Academia Brasileira de Letras, acabou de atualizar o VOLP. O VOLP é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o nosso léxico, acabou de atualizar com 1000 novas palavras. Então, a palavra home office já está agora aportuguesada, já está no nosso vocabulário. A palavra sororidade já está também no vocabulário. Então, e assim as palavras vão nascendo, a gente vai incorporando, e elas vão entrando para o nosso léxico. Quem estuda isso é a morfologia. Então, a morfologia é que tem essa capacidade ou esse entendimento de organizar as palavras. Acontece que essas palavras elas se organizam em frases, em orações, em parágrafos, em textos, para produzir uma mensagem. Então, eu pego uma palavra, coloco numa posição, e ali aquela palavrinha juntando com outra, tá? Elas vão formando uma situação. Então, quando eu pego, por exemplo, Maria chegou. Eu pego Maria, que é um substantivo, junto com chegou, que é um verbo, e essas duas palavras formam uma oração. Quem estuda essa forma de organização é a sintaxe. Então, a sintaxe é isso. Ela vai observar que cada palavra tem uma função dentro do texto. No caso, Maria é o sujeito e chegou é um verbo intransitivo. E também ele vai ser o predicado da oração. Ok? Depois dessas palavras, dentro do texto e de um contexto, elas vão ter um significado, um sentido. E dependendo do contexto, esse significado vai mudando. Então, esta parte que vai tratar do significado das palavras é a semântica. Então, a gente vai hoje estudar a semântica, conhecer um pouquinho mais. Porque é um ponto muito interessante a gente compreender, porque a semântica, às vezes, ela gera muitas complicações para você entender a palavra, gera muitos ruídos, muitos distúrbios, porque às vezes você não sabe se a palavra significa aquilo que está escrito ou outra palavra. Então, tem que tomar bastante cuidado com a semântica. E também é uma matéria muito cobrada em concurso, em vestibular, a semântica. Tá bom? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Vamos avançar um pouquinho. Eu espero não cansar muito vocês aí. Fiquem atentos. Peguem o seu bloquinho, pegue a sua caneta para anotar alguns pontos, porque a gente vai, ao final, fazer uma pequena atividade aqui. Tá. Então, a primeira questão que eu quero que você entenda. Quando eu estudo a semântica,
eu preciso conhecer alguns conceitos. Um deles é o conceito de contexto. O que é um contexto? Contexto, praticamente, é tudo que nos cerca, tá? É tudo que nos cerca. Então, por exemplo, a gente está vivendo hoje um contexto de pandemia. A gente hoje está vivendo um contexto de educação à distância. Então, isso que está fora e nos interferindo são situações contextuais. Mas também podem ser coisas dentro. Por isso que a gente disse que o contexto pode estar fora ou dentro do texto. São os elementos intra e extratextuais. Então, esse contexto está aqui me cercando. A partir desse contexto, eu gero um texto. Então, esse texto aqui, que eu vou escrever, a minha carta, a minha redação, o meu bilhete, ele está dentro de um contexto. Então, eu vou escrever um bilhete para lembrar a minha secretária de que amanhã eu não vou estar aqui, mas ela precisa me mandar uma mensagem dizendo que eu preciso comprar lá fora. Então, dentro desse contexto, eu faço um bilhete. Tá? Eu estou no trabalho agora e estou saindo de casa, então eu tenho que avisar o professor de que eu vou chegar atrasado na aula, então eu vou mandar uma mensagem. Então, essa mensagem tem um contexto. Tá? Então, o texto é a mensagem, é o bilhete, é o poema, isso aí. À noite, hoje é o dia da lua cheia, dia de namorar, dia de pensar com o maridão em fazer um novo filho. Então, dentro do contexto da lua cheia, você faz um poema, coloca lá debaixo do travesseiro do maridão, ou ele debaixo do travesseiro da esposa, e ali vai nascer um grande amor. Então, perceberam? Isso é texto dentro de um contexto. Acontece quando eu trabalho o texto, tá? Eu vou trabalhar esse texto a partir de unidade de sentido, que eu chamo de frase. Então, todo o meu texto ele é formado por frase. Então, por exemplo, quando eu falo elementos linguísticos organizados de forma intencional, isso aqui é uma frase. É uma frase que é igual a texto, que explica o que é texto. Então, frase é isso, é toda uma estrutura de palavras que tem um determinado sentido. Acontece que para eu escrever as frases, tá? As frases, eu uso as palavras. Então, eu usei elemento, linguístico, organizado, de, forma intencional. Cada palavrinha aqui tem uma origem, tem uma estrutura, tem uma classificação. Isso é a palavra, que é o elemento básico, tá? A matéria-prima de qualquer texto. Só que se eu observar bem, alguém está com o microfone aberto aí, tá? Só que se eu observar bem, essas palavras, eu posso desmembrar as suas unidades mínimas, que eu vou chamar de morfema. Então, morfema é um radical, é uma desinência, tá? Que eu vou utilizar, é um sufixo, é um prefixo, que eu vou utilizar para formar as palavras. Então, essa é a primeira ideia que eu quero que vocês entendam. Vejam a importância de tudo isso que eu falei nessa frase aqui, nessa situação. Depois do tango, chegou a vez do fado. Se eu falo em tango, você vai pensar em alguma coisa aqui na América do Sul, que é uma dança, que era no Uruguai, mas que a Argentina popularizou, então a gente atribui mais o tango à Argentina, mas de fato ele é uma dança nascida no Uruguai. Pois bem, então você já sabe, tá? Chegou a vez do fado. Fado é uma moda portuguesa, é um canto português, também é uma dança portuguesa também. Então você percebe, poxa, que agora? Depois do tango chegou a vez do fado. Tango na América do Sul, fado na Europa. Aí você começa a pensar, e agora? Tá? Aí vem um elemento surpresa, na Arábia. Aí você diz, poxa, é mais um continente, ou seja, então esse tango, esse fado não chegaram nem na América do Sul, nem na Europa. Foram lá para a Ásia, para a Arábia. Tá?
Na verdade, a Arábia é a continente africano, é continente asiático, hein? Nem sei. Bom, esquecem. Tá? Então, vejam. Então, a gente tem, portanto, essa ideia, que às vezes uma palavrinha, você vai entendendo a coisa. Às vezes uma palavrinha situa a frase dentro de um contexto. Ok? Por enquanto, vamos lá. Quando eu vou analisar os termos, por exemplo, lá nos morfemas, eu tenho esse elemento aqui, ó, por exemplo, eiro. Isso aqui é um elemento mórfico, que é um sufixo. Então, por exemplo, observe aqui, ó o que a semântica vai lhe dizer. Que dependendo do uso desse sufixo eiro, a palavra vai mudando, ó, ele vai mudando a ideia da palavra. Se eu falo sapateiro, então eu estou dizendo que o cara tem um ofício. Mas se eu falo brasileiro, ó, a mesma coisa, a mesma terminação, já não é mais ofício, é um gentílico, ou seja, e dá a ideia da nacionalidade da pessoa. Se eu falo formigueiro, não é nem ofício e nem a nacionalidade, já é uma coleção, uma coletividade. Se eu falo conselheiro, tá? Eu posso falar até de um ofício, de alguém que exerce de conselheiro. Mas se eu falar ordeiro, não tem nada a ver, tá? Que é da ideia de posição. Mas se eu falo farofeiro, tá? Não tem nada a ver com o que eu disse antes. Ao mesmo tempo, caloteiro. Então, perceberam? Eu estou mudando aqui os radicais e esse termo eiro está dando novos significados às palavras. Por isso que a gente, às vezes, tem que analisar a palavra lá no seu elemento primário, para ver o que, de fato, ela quer dizer. Então, para vocês entenderem a importância da semântica, que ela desce aos detalhes da língua, tá bom? Por exemplo, dependendo da... Eu vou usar a palavra melhor. Eu usei melhor 3 vezes, ó. Melhor, melhor e melhor. Em cada vez que eu usei, ela tem sentido diferente. Por exemplo, seu trabalho é melhor que o nosso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando. Então, eu tenho o trabalho dela e o trabalho nosso. Então, eu estou comparando, e a partir dessa comparação, eu disse que o trabalho dela é melhor, é superior ao meu. Entendeu? Perfeito? Então, observa aí, ó. Já embaixo, o melhor é irmos embora. Esse melhor aqui já não tem a mesma ideia do anterior. É uma outra ideia, que equivale a mais sensato, que já é um substantivo com outra ideia. Quando eu falo, falou melhor que os demais, eu não estou comparando uma coisa com uma outra. Eu estou numa ideia aí diferente, tá? Nesse caso aqui, falou melhor bem melhor que os outros. Agora, dependendo da sintaxe, eles também vão se classificar. Na letra A, ele é uma função, na B é outra função, na C é outra função. Isso aqui já é a sintaxe. Ou seja, dependendo do uso da palavra, além de ter um novo significado, ele também vai ter uma classificação diferente. No caso do melhor, pode ser um predicativo, pode ser um sujeito, ou pode ser um advérbio. Então, perceberam aí, para a gente entender direitinho a importância da semântica aqui. Também, a semântica está ligada ao nível das frases. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, entrando na faculdade, você ganhará o carro. Veja que eu usei aqui, ó, uma frase, ó, entrando. Esta frase, entrando na faculdade, ela dá a ideia de condição ou de tempo? É se eu entrar ou é quando eu entrar? Se for se eu entrar, é uma condição. Se for quando eu entrar, é um tempo. Então, perceberam que aí, nesse caso, esse entrando aí, pode dar essas duas situações, indicação, tá? Essas duas indicações, ou seja, ou de uma condição, ou de um tempo. Entender como é que a semântica ela é importante. Pode também ser uma coisa de um contexto. Observe que aqui, ó, ele está falando da TV digital ou analógica.
Aí põe aqui essa família diante aqui desse, tá? Desse forno aqui de assar galeto, e também esse caso aqui, ó, entendeu? Mais rústico aqui. Ou seja, se é TV digital ou é analógica, na verdade, o conteúdo interno não importa. O importante para mim é o conteúdo, é o que está dentro. Tá? Então, observe como é que a semântica vai lidando também com essa questão. A questão externa, por exemplo, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Veja que ele usou aqui, ó, minha terra e lá. Isso está num poema escrito em 1836, que é aquele Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. A segunda oração, o segundo texto, fala: sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Veja você, na verdade, observa que nesse caso aqui, é um texto se remetendo ao outro. Isso aqui é uma intertextualidade. Então, às vezes, você vai entender uma palavra se você souber de onde ela vem em outro texto. Esse contexto é importante entender, porque esse diálogo entre os textos é de fundamental importância. Tá bom? Então, até aqui, eu falei de alguns níveis de semântica. Eu pergunto, tá tudo bem? Vocês estão compreendendo direitinho o que eu estou falando? Sim. Cadê as respostas? Nós somos 20 participantes, 23. Só tem agora 2 respostas só. Cadê o restante das respostas? Vamos lá. Tá? Me ajuda aí, eu quero saber que eu estou falando para vocês que estão na minha frente aí, presentinho. No final vai ter tarefinha, hein? Então tem que ficar atento aí, vão anotando isso aí, porque depois eu vou fazer pergunta aqui. Aí vai ter mais balinha aí. Cuca fritando, Janaína, mas fica tranquila, tá? Sim. Vamos agora trabalhar alguns conceitos que são importantes dentro da semântica. Bom, primeiro conceito. As palavras que eu falei para vocês, as palavras que a gente vai criando em português, elas têm 2 elementos fundamentais. Um elemento é o que nós chamamos de significante, e outro é chamado de significado. O que é um e o que é outro? Significante é a parte material da palavra. Eu disse a vocês que quando eu estou falando, eu estou produzindo sons, fonemas na fala. Quando eu estou escrevendo, eu estou produzindo letras, eu estou escrevendo. Então, esse som que eu ouço, ou essa letra que eu escrevo, constitui o meu significante, que é exatamente a parte material da minha palavra. Só que o som que eu produzo e a letra que eu escrevo vão gerar dentro de mim um conceito. Esse conceito imaterial é o que vai nos chamar de significado. Se eu falo para vocês, gente, caneta, lá dentro de vocês não vai aparecer isso aqui. Vai aparecer algo como isso aqui. Ou seja, a palavra chama um objeto parecido com isso aqui. Se eu falo relógio, você não vai usar, você não vai apontar para o meu olho, você vai tentar ver no meu braço. Se eu falo mouse, você vai imaginar alguma coisa parecida com isso aqui. Agora, olha como é engraçado isso aqui. Tá? Lá em Portugal, eles não chamam isso aqui de mouse. Eles chamam isso aqui de rato. Então, observe o contexto. Lá em Portugal, se eu chamar isso de mouse, eles não vão me dar esse material que eu quero um mouse. Não. Você vai dizer, eu quero um rato. Agora, aqui no Brasil, se um português vier para cá e falar, eu quero comprar um rato, você não vai dar isso aqui para ele. Tá? Então, está percebendo aí, tá, que às vezes nós temos que observar essa ideia dos contextos.
E aí a gente tem que saber, essa palavra usada igual português, tipo, igual a Maria colocou, casa de banho, que é banheiro, tá? Você não vai, lá se você pedir isso, rapariga, moça, se você for lá perguntar, onde é que eu pego um ônibus? Você não vai ter essa resposta, porque ônibus é nosso aqui, lá é autobus, entendeu? Autocarro, tá? Autobus, entendeu? Então, veja você que, na verdade, é isso que vocês têm que entender. A semântica lida com essas questões, tá? Essas questões, tá bom? Trem, por exemplo, aqui, tá? Ah, o nosso trem aqui, dependendo da região, tem significado diferente. Se você vou pegar um trem lá de Vitória para Ouro Preto, mas se você chegar perto e assim, esse trem vai chegar, esse trem pode não ser a locomotiva, pode ser um objeto qualquer, porque para o mineiro tudo é que é trem. Lá em Portugal é um comboio, você vai pegar um comboio, tá certo? Tá? Então, é isso que você tem que tomar bastante cuidado nesse sentido aí. Outro conceito importante é o de polissemia. O que é polissemia? Polissemia é quando uma mesma palavra, pode apresentar vários significados. Igual saia aqui, ó. Use saia, saia de casa, saia de noite, saia de sol. Observe que, ó, observe aí, saia de si, tá? Observe que aí você tem palavras de sentido diferente. Igual boca. Se eu falar, gente, a minha boca é grande, tá? Aí você falar, e a boca da garrafa é pequena. Observe que eu estou usando situações diferentes. Boca, enquanto órgão, tá? E boca da garrafa como outra coisa. Se você falar, ela colocou a boca no trombone. Esse boca já não quer dizer nem órgão e nem objeto da garrafa. Já é um outro conceito. Tá? Foi pego com a boca na botija. Esse boca já significa outra coisa. Então, a polissemia é quando as palavras podem ter vários significados. Quando você pega um dicionário, você vê lá uma palavra e vê, poxa vida, quantos significados ela tem. Isso é legal porque você percebe que, na verdade, a palavra em si, ela tem várias acepções, vários conceitos. Aí eu tenho que saber se aquele conceito é o figurado, é o conceito literal, se é o jurídico, se é o agrário. Para cada situação tem uma explicação, uma aplicação da palavra. Dente. Se eu falo, gente, meu dente está doendo. Ninguém vai atrás disso aqui. Vai olhar esse elemento aqui. Agora, me dá um dente de alho. Ninguém vai arrancar o dente e te dar. Perceberam? Isso é diferente. O dente da corrente quebrou. É outra coisa. Tá? Muito bem. Braço. Então, perceberam? Cada palavrinha tem aqui um significado diferente. E é isso que vocês têm que tomar cuidado. Por exemplo, aqui é a palavra coroa aqui, ó. Coroa. Coroa, você pode estabelecer, tem a ver com lá a rainha lá. Lá está vendo com uma rainha, coroa. A coroa também pode ser uma gíria. E a minha coroa é que faz comida boa, tá? Ok. Mas aqui é diferente, ó. Como arrumar uma coroa? Não é nem dente, não é nem o símbolo da rainha, e nem uma coroa, tá? Enxuta. É uma coroa de flores. Então, perceberam aí, ó. Família muda, vende tudo. Esse muda aqui, tá? É claro que a gente sabe que a construção, ela é ambígua, ela é conflituosa. Mas ninguém vai achar que essa muda aí quer dizer do mudo que não fala. É de mudança. Então, percebam que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque vamos gerando problemas da semântica. Tá? Agora, aqui eu quero que vocês prestem atenção e anotem, porque o exercício tem a ver com esse bloco aqui de palavras. Observe que aqui eu tenho 5 palavras. Todas elas girando em torno bem aqui, ó, desse bloco aqui, ó. Tá? Isso aqui. Tá bom?
Esse termo ônimo quer dizer palavra ou nome. Então, toda vez que eu usar o termo ônimo, esse radical grego ônimo, ali tem esse termo palavra, entendeu? Palavra ou nome. Por exemplo, se eu juntar esse ante com esse ônimo aqui, eu vou formar a palavra antônimo. Então, o que é um antônimo? São nomes contrários, palavras contrárias. Se eu juntar esse par com esse ônimo aqui, eu vou usar um parônimo. O que é um parônimo? São nomes parecidos, palavras parecidas. Se eu usar esse homo aqui com o ônimo, vai ser um homônimo. O que é um homônimo? São nomes iguais. Então, eu tenho uma situação no Brasil em que eu tenho a mesma palavra, igual palavra, para dizer coisas diferentes. Se eu juntar esse sim com o termo ônimo, eu vou ter o sinônimo. O que é um sinônimo? É um conjunto de palavras que têm o mesmo significado. Então, percebam, aqui nós temos, portanto, 4 conceitos, tá, sobre a ideia de nome, tá? De antônimos, parônimos, homônimos, sinônimos, que eu vou colocar aqui na frente aí. Tá, aí, ó, tá bom? Então, essas são as relações semânticas, tá? Então, aqui só mudou o seguinte, que o sinônimo, o processo chama-se sinonímia. O antônimo, antonímia. O parônimo, paronímia. E o homônimo, homonímia. É o processo que a gente chama, essas relações. Relações de sinonímia, sinônimo, de antonímia, antônimo, paronímia, parônimo e homonímia, homônimo. Então, vejam aqui, ó. Se eu colocar aqui a palavra bem versus mal, bom versus mal. Observe que eu estou colocando, ó, mal com L e mal com U. Eu aproveitei até isso para deixar você mais ou menos tranquilo aqui, ó. Que alguns escrevem essa palavrinha errada. Quando é que eu uso mal com L e quando é que eu uso mal com U? Basta ver o contrário dele. Mal com L é contrário de bem. Mal com U é contrário de bom. Então é só fazer essa relação. Ah, é mal... Por exemplo, ele é um mau aluno. Esse mau aluno, eu posso trocar por bem ou bom. Ele é um bom aluno. Então, ele é um mau aluno com U. Tá? Ah, o aluno foi bem na prova. Ah, o aluno foi mal na prova. Então, se foi bem, o mal é com L. Tem que fazer essa relação. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Isso são antônimos. Relação de antonímia. Se eu pegar, por exemplo, sessão, 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 ó, é o mesmo som, ó, tá? Sessão, 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 mesmo som. Então, se tem o mesmo som, são homônimos. E o de baixo, concerto e concerto, ó, concerto e concerto. O som não é igual. Veja que um som é fechado, concerto do ar-condicionado. Eu conserto o telefone. Ó, o concerto é fechado e concerto é aberto. O som não é igual, mas a escrita é. Ó, os dois com a letra S. Então, são homônimos. Então, pode ser homônimo tanto na escrita quanto no som. Independe. Tá? Por exemplo, cavaleiro, cavalheiro, comprimento, cumprimento. A diferença de cavaleiro para cavalheiro é só um Lzinho que entrou aqui, ó. Quer dizer, um H. Cavaleiro, cavalheiro. E de comprimento para cumprimento é só, ó, troquei o O pelo U. Só isso. Então, quando eu faço isso, vejo que às vezes me confunde. Então, palavras muito parecidas, eu vou chamar, portanto, de palavras parônimas. Por exemplo, distante, remoto. Tá? Ah, eu estou distante de vocês, eu estou remoto de vocês. A aula à distância, aula remota, é a mesma coisa. Ah, ele é um débil.
aí ele é fraco, aí ele é frágil. É a mesma coisa. Então, nesse caso aí, a gente está trabalhando com relação de sinônimo. São palavras que dizem a mesma coisa. Por enquanto, ok? Vamos lá? Agora vamos para os testes. Agora vamos para os testes aqui. Tá? Essas 4 palavrinhas aqui, elas formam o quê? Antônimo, parônimo, sinônimo ou homônimo. Escreva no chat aí para eu ver. Só escrever. Vamos lá, cadê as respostas? Certinho, Rose. Quem mais? Quem mais? Perfeito. Cadê? Nós somos 21 presentes aqui. Todo mundo tem que escrever. Isso. Perfeitamente. Só tem até agora 5, 6. Ó, sinônimo, não esqueçam do acentinho aí. É um acento circunflexo. Eu lembrei, professor, mas é porque senão não dava tempo. Ah, tá. Não, tudo bem, perfeito. Ok? Então, olha cá. Escrever. Então, ó, agora, interessante aqui, ó. Sinônimo é com chapéu, mas sinonímia é com acento agudo. É a relação de sinonímia e o sinônimo. Por que eu coloco essas duas situações? Porque, dependendo da prova, você pode ter essas duas palavrinhas, mas é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Lá na provinha de um concurso pode aparecer a relação de alegre, feliz, contente, satisfeito. É uma relação de sinonímia. Alegre, feliz, contente, satisfeito. São sinônimos, é a mesma coisa. Vamos lá. E agora? E agora? Escrevam aí no chat. Isso, perfeito, Sheila. Nós somos 22. Cadê os outros? Perfeito, Rose. Muito bom. Cadê os outros? Perfeito, Carol. Vamos lá. Isso, Janaína. Perfeito, Suzana, Amanda. Até você, bem, Suzana. Vamos lá, cadê os outros? Perfeito, muito bom. É isso aí, Thaís. Tá, então, estou entendendo. A provinha que eu vou fazer semana que vem é isso aqui, viu? Perfeito, Gazi, perfeito. Muito empolguei. Pode participar, Suzana, fica à vontade. Pode me perguntar, tá? Terceira situação, vou colocar mais um aqui. Ó, tem gente me dando balão aí, viu? Tem gente que está fazendo, não. Vou ficar, daqui a pouquinho eu vou pedir para fazer um levantamento. Ó, e agora? E agora? Isso, Isabela, perfeitamente. Cadê os outros? Só tem uma resposta. 2. Cadê as outras? São 22 respostas. Três, 4, perfeitamente, Lili, perfeitamente, Carol. É isso aí. Cadê? Por enquanto tem 4 só. Tem 4 só. Isso, Júnior. Perfeito. 5, 6. Amanda, 7. Isso. Professor. Aí, fale, Janaína. E se eu colocar palavras parecidas, aí tá errado, né? Tá errado, é. É paronímio ou parônimo. Tá. Tá bom? Perfeito, perfeitamente, Lourdes. Perfeitamente. Isso, Gabi. Isso, perfeitamente. Tá? Então, ok. Então, estão corretíssimos. Isso aí. Tá? Perfeito. Vou colocar, assim, não esqueça. Esse mês exercício vou colocar lá no NEAD semana que vem. Vamos para mais uma questão aqui. Mais uma aqui. E agora? São duas palavras, são duas situações aí. As duas situações. Eu vou até desmembrar depois, porque tem uma coisinha aí que eu vou perfeitamente, mas já matou a charadinha aí. Tá? Tá? Ó, concerto com C, concerto com S. São escritas diferentes, mas o som é o mesmo, ó. Concerto musical, concerto de TV. Ó. Tá vendo aí? O som é o mesmo. Então, são palavras homônimas. Sessão, 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 mesma coisa. Bom, vamos lá. Agora, vamos lá. Essa aqui agora. Isso. Tá certo.
Essa aqui tem duas situações que eu quero que vocês entendam, Dietinho. Manga e manga. E agora? Tá? Ó, quando eu tenho a mesma palavra, tanto igual no som, quanto igual na escrita, nós dizemos que são homônimos perfeitos. Veja que a manga da fruta e a manga parte da blusa. Eu posso até colocar mais uma manga aqui, ó, por exemplo. Posso colocar assim, ó. Eu comi manga e manchei a manga da minha blusa. E ela, por isso, ela manga de mim. Ó, comi manga e manchei a manga da minha blusa. Por isso, ela manga de mim. Coloquei mais um manga aí. Então, veja que esse manga aí, dá a ideia de tirar onda, brinca, faz chacota, nesse sentido aí. Tá? Esse homônimo perfeito é o que vai caracterizar lá a polissemia. Tá bem? Então, isso aqui é na polissemia também, ó. Os homônimos perfeitos vão interferir lá na polissemia. É uma palavra, é a mesma palavra tendo vários significados. Então, se eu falar assim para vocês, gente, o cabo do exército deu cabo da sua vida com um cabo de aço no cabo da Boa Esperança. Aí eu usei 4 vezes cabo. Cabo do exército, deu cabo da vida com um cabo de aço no cabo da Boa Esperança. Perceberam? Então, cabo patente, cabo fim, cabo de aço e cabo lugar, perceberam? São situações aí. Tá bem? Nesse caso aí, perfeitamente. Tá? Olha para você, só para vocês tomarem um cuidado aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, você é 100. Sem você não sou nada, ó. Olha o 100 aqui com C e o 100 aqui com S, ó. Você é 100. Sem você não sou nada. Veja que tem o mesmo som. Quando o homônimo tem o mesmo som, a gente fala que ele é homófono. O que é homófono? Ó, homo quer dizer igual e fono quer dizer som. Então, é o mesmo som, a mesma pronúncia. Agora, olha aqui, ó. Eu olho a planta e o olho direito chora. Olho e olho. Olho e olho. Tem a mesma escrita, ó. Olho e olho. Mas o som é diferente. Então, tem a mesma escrita, são homógrafos. Tá? E, ó, no verão, vocês me verão melhor. No verão, vocês me verão melhor. Ó, no verão, verão. Mesmo som, mesma escrita, homônimo perfeito. Tá bom? Aqui, depois tem uma relação de palavras parônimas, tá? De homônimas, e agora eu vou passar aqui para depois a gente analisar direitinho, tá? Para ficar muito grande a aula, isso aqui você está tudo lá no NEAD lá. Aí aqui são questões que eu vou colocar para a gente fazer, para fixar bem esse conteúdo. Depois a gente pode voltar a isso aqui. Bom, tá? Agora presta atenção, tá? Eu vou colocar aqui 5 palavras. Eu vou parar de gravar a aula, porque vai ficar muito grande, depois fica, tá? Porque agora é hora de exercício. Então, eu vou parar de gravar a aula aqui, e depois a gente continua aqui, só um pouquinho.